Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador. Nesse vídeo, iremos falar sobre o título de Portugal na UEFA Nations League. Torcedor! Para surpresa de muitos, ou até de todos, eu diria, Portugal se torna a primeira seleção bicampeã da UEFA Nations League. E por que eu diria que todo mundo está impressionado com o que aconteceu? Porque Portugal venceu o que hoje, para todos ou para muitos, né, é a seleção mais forte do mundo, que é a seleção espanhola, atual campeão da Euro e era atual, inclusive, campeã da UEFA Nations League da última edição que tivemos, tá certo? Então, Portugal que venceu na primeira edição da UEFA Nations, lá em 2019, a Holanda, dessa vez em um grande jogo, indo para as penalidades, venceu a favoritíssima Espanha. Num jogo, como eu disse, muito bom, um primeiro tempo com muito equilíbrio, chance para os dois lados e com a Espanha saindo na frente com uma das únicas, jogadas que o Yamal venceu o confronto entre o Nuno Mendes, ele cruzou na área, no rebote aí depois uma boa defesa do Diogo Costa, acho que no chute do Oyarzabal, a bola sobrou e o Zubimendi colocou a Espanha na frente com 1-0. Minutos depois, Portugal, numa baita bola em profundidade para Cristiano Ronaldo, ele domina, vence a marcação, inclusive até imaginei que Portugal teria esse gol anulado por impedimento, mas o semiautomático, como sempre, salvando os olhos nu aqui da galera. Daí o Cristiano Ronaldo tocou para o Pedro Neto tocou para o Nuno Mendes invadiu a grande área como se não fosse o amanhã e fez um lindo gol, batendo forte, firme, cruzado de perna esquerda. Nuno Mendes fez seu primeiro gol com a camisa da seleção portuguesa e, para mim, além de ser o melhor lateral esquerdo do mundo na temporada, foi o melhor jogador da final ontem, dando gol, dando assistência e ainda batendo o que foi, para mim, o melhor pênalti da disputa de pênaltis mais para frente, que a gente já vai chegar lá, certo? E aí, 1-1, a Espanha continua equilibrando o jogo, Portugal também, um jogo muito equilibrado, com chance para os dois lados, como eu disse. A Espanha encontra uma baita bola do Pedro nas costas da marcação para o Oyarzabal, o seu segundo gol, e aí 2-1 no último lance praticamente do primeiro tempo, e finaliza o primeiro tempo vencendo e, por enquanto, levando o seu favoritismo para frente e se tornando bicampeã da UEFA Nations League. Passamos para o segundo tempo, duas mudanças que mudam a história dessa final. Rubem Neves no lugar de Francisco Conceição, ou seja, trocou um ponta por um volante, e Semedo entrando na lateral direita no lugar do João Neves, que estava jogando improvisado ali e estava sofrendo demais com o Nico Williams. E a gente tem que bater palma para o treinador de Portugal, porque foram duas mudanças que, como eu disse, mudaram completamente o destino da final. Porque Portugal jogou muito melhor que a Espanha o segundo tempo todo e o primeiro tempo inteiro da prorrogação por conta dessas duas mudanças. Porque tirou um ponta e acabou jogando o meia-direita, o Bernardo Silva como meia-direita, e botando um volante e controlando mais o meio de campo, e construindo com o Rubem Neves uma destruição das principais jogadas pelo meio de campo da Espanha. Povoou ali onde a Espanha estava tendo bastante superioridade, estava conseguindo criar suas jogadas do primeiro tempo, principalmente com as bolas que entravam para o Pedro entre linhas. Com o Rubem Neves nesse posicionamento, isso acabou. Além do que o Semedo embolsou o Nico Williams praticamente não participou mais do jogo. E aí matou o jogo completamente da Espanha, porque o Yamal estava muito bem marcado pelo Nuno, o Pedro não recebia mais as bolas entre linhas para criar as principais jogadas, e o Nico Williams estava sendo embolsado pelo Nelson Semedo. E aí, meus amigos, Portugal foi muito superior à Espanha, como eu disse, tanto no segundo tempo quanto no primeiro tempo da prorrogação, até o momento que faz o gol dele, Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, 9 gols em 8 jogos e foi o artilheiro da UEFA Nations League. Eu sei, muita gente está comentando, o Cristiano não pode ser titular dessa seleção, o momento sem bola de Portugal perde muito por não ter ele na marcação, por ele não ajudar nessa marcação pressão em cima dos zagueiros. Sim, tem tudo isso, mas você não pode negar que quando a bola vai chegar num cara decisivo como ele, dentro da área, como chegou ontem, em boas condições, ele vai fazer o gol, meu amigo. Ele não vai desperdiçar essa chance. Algo que talvez outros centroavantes desperdicem. Portugal hoje não tem um substituto para o Cristiano Ronaldo. O Gonçalo Ramos é bom jogador? É bom jogador, mas não chega nem aos pés do Cristiano Ronaldo. Eu nem vou citar aqui João Félix, Não vou nem precisar citar, eu imagino, o João Félix,
Então, mesmo que você perca muito no momento sem bola, e eu sei, no futebol da atualidade, o momento sem bola é muito importante, você ter o Cristiano Ronaldo dentro de campo, o poder de decisão que ele tem, com o posicionamento que ele tem, com as condições que ele encontra para fazer gols. Ele participou do primeiro gol, como eu citei aqui. Então ele é muito importante para Portugal com a bola, que o momento sem bola fica um pouco equivalente. Então, para mim, totalmente justo ainda o Cristiano Ronaldo ser titular, e creio eu que ele vai chegar na próxima Copa sendo ainda o titular de Portugal. Como eu disse, não acho que ninguém hoje da atualidade pode roubar essa vaga do Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa. Tem como, mesmo aos 40 anos, o cara é uma máquina, né? O cara é absurdo. Fazendo então esse gol numa bola, uma ótima jogada, mais uma, né? Do melhor lateral esquerdo do mundo, Nuno Mendes, o cruzamento com o desvio, aí o Cristiano Ronaldo vai pro goleiro Pelé, sai daqui que eu vou fazer o gol. Ele meio que coloca o goleiro de lado, faz um belo gol, empata o jogo, e Portugal continua melhor que a Espanha, e aí vamos para a prorrogação. Na prorrogação, Portugal, como eu disse, ainda superior, cria as principais chances e acaba não convertendo em gols. O segundo tempo da prorrogação é da Espanha. A Espanha melhora principalmente com a entrada do Pedro Porro na lateral direita para tentar ali ajudar, né, o lado direito da Espanha. Mas o Yamal, se não me engano, o Yamal saiu para esse segundo tempo da prorrogação para a entrada do Yeremy Pino do lado direito. E aí a Espanha começa a criar mais chances com as passagens do Pedro Porro. Inclusive, eu não entendi o porquê que o Pedro Porro ficou no banco para jogar o Mingueza. O Mingueza é um cara que joga como lateral direito há um bom tempo, mas ele surgiu, né, como um zagueiro. E ele acaba perdendo um pouco da ofensividade sem ter o Pedro Porro. O Pedro Porro é bem mais ofensivo que o Mingueza, obviamente, e participou muito bem junto com o Yamal no jogo contra a França. Então eu não entendi o porquê dessa troca feita pelo técnico da Espanha, né? Não sei se por medo, talvez, ali de um Rafael Leão, de algo desse tipo, para se defender melhor. Não sei, eu preferia que o Pedro Porro tivesse jogado. Eu acho que a Espanha seria bem mais forte com a ajuda do Pedro Porro, porque ele potencializaria ali o Yamal e dificultaria, né, a vida do Nuno Mendes, porque ele tem dois jogadores muito ofensivos e muito bons, que são o Yamal e o Pedro Porro pelo lado direito. Não teve isso e o Yamal acabou praticamente nem participando do jogo, apesar do primeiro gol ter sido muito dele. Né? Acho que 70% do primeiro gol da Espanha são e vem, né, do pé do Lamine Yamal, que eu sei, né? As expectativas eram muitas e ontem ficou um pouco abaixo. Mas é um garoto de 17 anos, estamos no fim da temporada, então tudo isso, obviamente, tem que entrar no nosso cálculo final. Aí o segundo tempo da Espanha, como eu disse, foi superior, mas também não conseguiu converter em gols. E aí fomos para as penalidades. As primeiras penalidades muito bem batidas, né? 3-3. Aí Portugal faz o quarto gol. E aí, meus amigos, quando você vê, né? Acho que todo mundo, quando viu o Morata com a bola nas mãos, vindo para bater, todo mundo falou, vai perder, né? Desculpa, né, cara? O Morata nunca atingiu as expectativas que foram colocadas sobre ele. Foi sempre considerado um jogador bagre, tá? Infelizmente, a gente tem que citar isso. Eu acho, inclusive, um absurdo o Morata, no momento atual, ser convocado ainda para a seleção da Espanha. Quando ele estava no Atlético de Madrid, fazia lá seus golzinhos até vai. Hoje o cara está enfiado no futebol turco, lá no Galatasaray. É reserva, né? Porque o Galatasaray tem o Osimhen. Como centroavante tem o Icardi também, se não me engano. Então, tem muitas opções. O Morata não deve nem jogar com o nível de futebol que ele tem. Jogador sempre muito limitado. Obviamente que todo mundo, né, como eu disse, quando viu o Morata indo para a bola, falou, vai perder, meu. Vai perder. Eu falei, e o Morata foi lá, bateu muito mal o pênalti, o Diogo Costa defendeu. Na sequência veio o Rubem Neves, que mudou, né, foi um dos jogadores que ajudou Portugal a mudar o rumo da partida e marcou o seu gol, dando assim o título de bicampeão a Portugal. Portugal, então, se tornando a primeira seleção bicampeã da UEFA Nations League, numa data FIFA, que a gente sempre reclama que existe. Foram entregues bons jogos, né? Tanto na semifinal de Espanha e França e Alemanha e Portugal, quanto agora com essa grande final também. Lembrando que na disputa de terceiro e quarto lugar, que não é o foco do vídeo, a França venceu a Alemanha por 2-0, tá? E se tornou aí a terceira colocada da UEFA Nations League de 24-25. É isso, torcedor. Você concorda comigo? Discorda? Deixa aí nos comentários. E se gosta do meu conteúdo, eu peço que siga o 12º Jogador em todas as nossas redes sociais, que estarão aí no Linktree na nossa descrição. E claro, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, para você sempre recebê-las quando estivermos em live e quando sair os vídeos novos. Até uma próxima. Valeu! Tchau!